Essa é a terceira mensagem da nossa série sobre princípios de fé. Eu estou numa série de mensagens, num total de 6 mensagens, tá? Hoje é só a terceira dela. Eu tenho certeza que você já está sendo muito abençoado aprendendo sobre esses princípios de fé, em como entender sobre fé, como aplicar a fé, como ver a tua fé funcionando, como ver a tua oração funcionando, né? Semana passada eu perguntei para todos aqui se nós temos orado, se você ora. Talvez você ora na tua casa, você fala com Deus, né? Mas você já conseguiu parar e ver quantas orações suas foram respondidas por Deus? Ou será que nenhuma delas foram respondidas? E por qual motivo isso acontece? Porque nós oramos e as nossas orações não são respondidas. Uma das respostas, né, para essa pergunta tem a ver com o que nós estamos ministrando aqui, sobre princípios de fé. Nós precisamos entender o que é fé, né? Se nós temos essa fé e como utilizar dessa fé, né? Porque todo mundo tem fé aqui, você tem fé, mas você precisa aprender como trabalhar a tua fé, como que essa fé que você já tem, ela possa ser eficaz. Eficaz, essa é a palavra, a nossa fé precisa ser eficaz. Então eu estou nessa série, princípio de fé, não perca, hein? Nós temos mais 3 aí pela frente, né? Mais 4 contando com a de hoje. Ô Lu, obrigado, querido. Obrigado. E hoje eu quero falar com você a terceira parte, segredos para fluir na fé. Semana passada eu comecei falando sobre isso, hoje eu quero falar sobre a 4ª dimensão. Talvez você não está entendendo nada, né? Mas vou te explicar, né? Não se preocupe que você não vai sair daqui com dúvida. Eu quero falar com você sobre essa 4ª dimensão, né? O que essa 4ª dimensão, o que isso significa, o que isso tem a ver com os princípios de fé que você está falando, pastor, não é? Mas vamos lá, vamos caminhar aqui que eu vou te explicar direitinho. Abra a tua Bíblia aí comigo em Hebreus capítulo 11, verso 1, tá? Esse é o nosso texto básico que nós temos falado aqui durante todas essas semanas. Amém? Não deixa o sono te pegar, não deixa nada te distrair, viu? Porque Deus vai falar com você essa noite. A Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou repetir, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Abaixa sua cabeça, eu quero orar. Senhor, nessa hora eu quero lhe convidar, Espírito Santo de Deus, eu me coloco diante do Senhor nessa hora, que o Senhor possa falar, Deus, com cada um aqui, que eu não te atrapalhe. Em nome de Jesus, eu declaro, Deus, que cada coração aqui disposto a aprender, a ouvir, a crescer, a ter vitória em suas vidas, hoje receberão esses princípios poderosos para a sua vida e terão a sua própria vida toda transformada em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero lhe pedir que todo espírito de distração vá embora agora em nome de Jesus, todo espírito de sonolência vá embora em nome de Jesus. Eu ordeno que dessa porta para fora, dessa porta, aliás, para dentro, nenhum espírito mau possa entrar agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Semana passada eu falei um pouquinho como trabalhar a nossa fé, o que acontece antes de aplicar a nossa fé, que é um processo que chama o processo de incubação da fé, eu falei. Se você quiser ouvir essa mensagem, você entra na nossa rede social lá no YouTube, procura lá essa mensagem, para você não ficar por fora, tá bom? Eu não vou poder aprofundar nela hoje, mas eu falei sobre o processo de incubação da fé. Mas assim como existem alguns passos nesse processo de incubação da nossa fé, também existe uma verdade sobre o reino de Deus, o reino da fé, que você precisa compreender, viu? Existe algo no reino de Deus que rege o reino de Deus, né? Esse reino de fé que você precisa entender se você quiser ter muita vitória na tua vida, tá? Talvez você já tenha ouvido falar em outras religiões, né? Pessoas que foram curadas em outras religiões. Quem aqui já ouviu isso? Levanta a mão. Pode levantar. Você já deve ter ouvido isso, né? E talvez você fale, meu Deus, agora
Agora eu estou mais em dúvida ainda. Eu achei que se eu fosse um cristão, né, a minha vida ia ser uma vida de milagre, assim como aqueles crentes são, uma vida onde os milagres acontecem. Mas até no centro de Macumba lá tem gente sendo curado. Até não sei aonde tem gente sendo curada. Agora está uma confusão geral na minha mente. Eu não estou entendendo mais nada, né? E o que é pior, aqui não, mas em algumas outras igrejas, né? Talvez surjam esse pensamento. Olha, lá acontece milagre, mas aqui nem na minha igreja não acontece. Que Deus é esse, né? Onde os milagres não acontecem, onde as portas não se abrem, onde pessoas não são curadas. Será que isso já não passou na nossa cabeça? Hein? Na minha já passou, queridos, né? Mas aqui nós temos visto vários milagres acontecer. Mas vamos tirar essa confusão da tua cabeça? Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês estão aí, né? Gente, eu preciso de vocês, preciso saber que vocês estão aí, tá bom? Olha só, eu quero falar com vocês que no universo existem 3 espíritos. O primeiro deles, o Espírito Santo de Deus, tá bem? Existem 3 espíritos, um deles é o Espírito Santo, o segundo, o Espírito do Diabo e terceiro, o Espírito do homem, tá? Talvez, né, você nunca viu por esse ângulo, dessa maneira, né? Mas você, a realidade, sabe quem você é? Você é um espírito, né? Você só habita nessa casca aqui, nesse corpo, né? Mas quando essa casca não dá mais conta do recado, você continua vivendo, tá bem? Né? Ou no céu, mas vamos continuar crendo que é só parar por aí, né? No céu mesmo, né, gente? Nós vamos todo mundo para o céu, em nome de Jesus, tá? Mas existem esses espíritos, o Espírito Santo de Deus, o do diabo e o do homem. Agora eu quero que eu vou falar um pouco aqui de geometria. Quem aqui já na faculdade fez geometria? Quem aqui na escola fez geometria? Vai entender um pouquinho, tá? Mas se você não fez essa matéria, eu vou tentar, assim, eu sei que eu não sou um professor, mas eu vou tentar te ajudar. Quando você liga 2 pontos, né, com uma reta, você tem o primeiro plano, né? Aquilo ali é chamado de primeira dimensão, não é isso? Não é assim que chama, né? Ó, o Joel está ali, né? Engenheiro para me ajudar. Meu Deus, eu não posso errar, porque senão nós temos um engenheiro aqui e vai... Agora, quando você pega esse tracejado, essa linha reta em 2 pontos, você liga mais alguns pontos e você fecha esse plano, ali você tem a segunda dimensão, né? E a segunda dimensão é chamada de plano, né? E essa dimensão ela pode ser infinita, pode ser mais curta. O importante é que quando você fecha essa primeira dimensão, ela se torna um plano, ela se torna uma segunda dimensão. Agora, quando você estende essas retas para cima e fecha, aquilo se torna uma terceira dimensão, né? Vocês estão entendendo, gente? O raciocínio está indo aí? Beleza? Então tá bom. Então eu quero que você entenda que o reino de Deus, né, dentro do reino de Deus, nós temos essa terceira dimensão, tá? E dentro dessa terceira dimensão, a terceira dimensão contém a segunda dimensão, que contém a primeira dimensão. Tá dando para entender, né? Cada uma contém a outra dentro dela. Amém? Então é muito importante que você entenda o que eu estou falando com você, tá? Agora, o mundo material, tudo que você vê, dá uma olhadinha para o lado aí. Olha para um lado, olha para o outro, olha para frente. Tudo que você está vendo, o mundo material que você vê, toda a terra, tudo aquilo que você tem dentro da tua casa, no teu banheiro, no teu carro, lá no outro país, né? Tudo isso, toda essa parte, todo o plano material, todo o mundo material, aliás, toda a Terra, ela pertence a essa terceira dimensão. Então, o planeta Terra, tudo que você consegue ver, tá? Tudo que os teus olhos alcançam, fazem parte dessa terceira dimensão, tá? A primeira dimensão, como eu disse, ela está dentro da segunda, que por sua vez está dentro da terceira. Então, logo, a terceira dimensão é o que comanda todas as outras. Queridos, isso é muito importante. Eu sei que talvez é um pouco complicado você entender, mas isso é muito importante para você saber como utilizar a tua fé, né? Pastor, mas o que geometria tem a ver com fé? Agora você complicou minha cabeça aqui, mas você vai entender, tá? Você vai entender, em nome de Jesus. Então é muito importante você entender que o planeta Terra, tudo que nós temos, tudo que existe ao nosso redor, né, faz parte
dessa terceira dimensão. Agora a pergunta é, quem controla? Tem aí, eu coloquei, Kevin? Não coloquei, né? Quem controla a terceira dimensão? Quem controla? Sobre que controle está isso aqui? O planeta Terra, né? Tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos. Quem é que é o bom da boca aqui? Quem é que comanda o planeta Terra? Quem é que comanda o universo? Quem é que comanda aquilo que nós podemos ver? Isso é importante você entender, tá? Sabe quem controla? Olha lá. Olha só quem controla. O Espírito Santo. Só que ele não controla sozinho, não. Ele controla junto com os homens, tá? Junto comigo e junto com você. Tá bem, queridos? Então você precisa entender isso, que quem controla toda a tua vida, tudo que você um dia vai fazer, o teu futuro é o Espírito Santo. Mas até o teu futuro, ele está dentro da tua autoridade. Só vai acontecer se você quiser. Só vai acontecer se você deixar. As coisas vão mudar se você querer, não é? Nada pode acontecer sem que você permita, sem que você deixe, não é? Ah, pastor, mas você não sabe como que é a minha vida, né? A minha vida está uma desgraça e não está nem sob meu controle. Depende de outras pessoas. Mesmo assim, eu quero dizer algo para você. A tua situação pode mudar e ela pode voltar sobre o teu controle, viu? Porque o Espírito Santo é quem governa a nossa terra. O Espírito Santo é quem comanda tudo que nós podemos ver, enxergar, toda a nossa história. Mas ele não comanda sozinho. Ele comanda junto com os homens, junto comigo e junto com você. Você quer ver? Abra aí comigo em Gênesis capítulo 1, verso 2. Vamos ver o que o Espírito Santo fazia. Gênesis capítulo 1, verso 2. Querido, já me convidaram para dar aula de matemática, viu, de geometria, mas eu não aceitei, tá? Eu prefiro ser pastor ainda, tá? Mais fácil ensinar aqui. Vamos lá então, Gênesis capítulo 1, verso 2. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando você está lendo esse texto aí, você está vendo sobre a criação do mundo. Não é isso que está escrito aí em Gênesis? A criação do mundo, né? Na criação do mundo, a Bíblia diz que o mundo ele não tinha forma, ele era sem forma. Se ele era bonito, se ele era feio, a gente não sabe dizer, né? Mas a Bíblia diz que ele era sem forma. Ele não tinha um sentido naquilo, né? Ele não tinha um objetivo, ele não tinha nada, era um planeta, como vários outros planetas que tem no universo, né? A Terra, o planeta Terra é como esses outros universos, né? Alguns satélites, algumas naves já puderam assim ver como que é a superfície de outra Terra, é sem graça, só tem terra, né? A terra deles espacial lá, as pedras dele, não tem mais nada, né? Não tem vida. E assim como era lá em outros universos, assim também era o planeta Terra. Mas a Bíblia diz que naquele momento, o Espírito Santo, né, ele se movia, queridos. Não era algo parado, não estava sem controle nenhum. Você consegue entender? Assim como os outros planetas, assim como o universo, também está sob controle do Espírito Santo, sob controle de Deus. Mas olha só onde eu quero chegar com você. O Espírito Santo, então, ele se movia, é como se ele estivesse ali, só esperando uma ordem, né? Olha, é como se ele estivesse esperando um comando para fazer algo. O Espírito Santo, ele estava passeando, se movendo, né? Eu quero que você imagine uma galinha, não é em cima dos ovos ali, não é? Chocando os ovos, é como se o Espírito Santo ele estivesse chocando algo ali na terra, não é? Para que surgisse vida. Era isso que estava acontecendo ali, nesse momento. O Espírito Santo, então, ele cria, ele contém e ele controla essa terceira dimensão. Ele controla o universo, ele controla a nossa terra, ele controla a nossa vida, né? No original, o Espírito Santo, a Bíblia
quando diz que o Espírito Santo ele se movia sobre a face da terra, você sabe o que essa palavra movia no grego ela quer dizer? Você está lendo aí na tua Bíblia? Talvez você vai ver aí. O Espírito Santo se movia. No original essa palavra movia, ela significa incubava. Exatamente como uma galinha mesmo, em cima dos ovos ali nos pintinhos ali, até que os pintinhos cheguem ali à fase de sair dentro dos ovos, né, para a vida. Então o Espírito Santo ele estava assim como uma galinha. A mesma expressão utilizada no original, no texto original, é a mesma utilizada no que a galinha faz com os ovos, né? Ela estava incubando. Então o Espírito Santo ele incubava sobre a terra. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é? Ele estava ali projetando vida no nosso universo, vida ele estava projetando. Então, o Espírito Santo ele incubava sobre a terra, mas o Espírito Santo, ele não está nessa terceira dimensão que eu falei para vocês, ele não faz parte dessa dimensão, não é? E nós estamos aonde, queridos? Nós fazemos parte de qual dimensão? Da terceira, né? Dessa dimensão, mas o Espírito Santo não faz parte dessa. O Espírito Santo está em outro plano, né? Ele faz parte de outro plano, de outra dimensão, e essa dimensão é a quarta dimensão. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Assim também o reino de Deus, o reino espiritual da fé, faz parte dessa quarta dimensão, tá? E através do que o Espírito Santo ele estava fazendo, incubando, a terra foi criada. Ela foi criada porque o Espírito Santo ele estava incubando. Ele estava ali. Tudo que existe passou por esse processo, um processo de aprovação e de criação do Espírito Santo. Eu e você, nós somos criação do Espírito Santo, tá? Então tudo que existe passou pelas mãos do Espírito Santo. A terra foi formada, queridos, né? Deus deu uma ordem, mas sabe quem criou? Foi o Espírito Santo de Deus, né? Deus disse, haja luz. E o que a Bíblia diz? E houve luz. Agora, e esse houve luz foi um processo. Sabe quem que fez esse processo acontecer? Foi o Espírito Santo. Deus disse, né? Façamos o homem. O Espírito Santo foi lá e fez. Então, no Espírito Santo existe todo o poder. Você está conseguindo me entender onde eu quero levar você? O Espírito Santo pertence, toda a criação está com ele. Então ele tem um poder de criar. Ele tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Porque não existia mar, não existia peixe, não existia planta, não existia árvore, não existia nada na terra. Mas o Espírito Santo, né, fez surgir tudo isso. Né? E nós existimos aqui por causa da criação do Espírito Santo. Então olha para o seu vizinho e fala, você é a criação do Espírito Santo, meu amado. Agora, volta um pouquinho, Kebe, por favor. Volta. Aqui, ó. Primeiro ponto eu disse que quem comanda essa terceira dimensão, quem comanda a nossa realidade é o Espírito Santo. Mas ali está escrito que ele comanda junto com os homens. Interessante, né? Talvez você tenha um pouco de dificuldade em entender isso. Mas como esse negócio de criar, como que está sobre mim também? Não é? O Espírito Santo que tem o poder de criar. Eu não tenho poder de criar. Não é? Você já fez árvore crescer, querido? Árvore, cresce aí. Não, também não, querido. Nunca fiz isso na minha vida, né? Nunca nem tentei. Eu acho que eu nem tenho fé para isso, né? Mas a Bíblia diz que nós, junto com o Espírito Santo, é que controlamos essa dimensão, essa terceira dimensão. O homem, você, homem, mulher, você é espírito e você é corpo também. Então você possui a quarta e a terceira dimensão. Então todo ser espiritual, ele se encontra onde? Na quarta dimensão. Você lembra que eu falei que existem 3 espíritos? O Espírito Santo de Deus, o Espírito do diabo e o Espírito do homem. Então o nosso espírito, ele não faz parte desse plano. Tanto é que você vê, né, espíritos andando por aí. Você já viu algum espírito andando? Você já trombou com algum? Ele passou direto em você aí? Não? A Jaque está ali, não. É? Eu tenho certeza que você nunca viu. É lógico que de vez em quando tem uns intrusos, né?
Os intrusos vêm aí e tenta fazer alguma coisa. Mas eles não fazem parte, né? Os espíritos não fazem parte desse plano, eles fazem parte do plano espiritual, que é essa quarta dimensão que eu estou querendo dizer para vocês. Tá? E nós, como somos espírito, você é um espírito, amém? Quando você morre, você continua, você vai para o céu, amém? Quem vai para o céu aqui, querido? Então tá bom, então não vou sozinho, achei que eu ia sozinho. Então nós vamos todo mundo lá. Então se você vai para o céu não faz parte desse plano. O teu corpo sim, o teu corpo vai ser enterrado em algum canto aí, né? Alguém vai lá chorar por você e você vai estar rindo lá em cima, né? Então, mais ou menos isso que vai acontecer. Mas nós, por sermos corpo e espírito, nós fazemos parte dessas duas dimensões, da terceira, que é aquilo que nós vemos, e da quarta, que é daquilo que nós não vemos. É só por fé que você consegue alcançar essa quarta dimensão, tá bem? Glória a Deus. Espero que essa palavra possa falar profundamente no teu coração, querido. Os homens, por terem essa quarta dimensão, quando eles começam a explorar a sua fé espiritual, eles começam a ver essa terceira dimensão mudando. Agora, como mudando? Como que isso acontece? Sabe como? Como que nós podemos ver a nossa realidade mudando, a nossa família mudando? Sabe como que nós podemos receber milagres para os nossos problemas? Né? Sabe como que nós podemos ver uma porta aberta? Através da fé. Não é? Então é através da fé que nós vamos alcançar, não é? Através da fé. E a fé faz parte de qual dimensão? Da terceira ou da quarta? Da quarta, né? Mas quando você começa a aplicar fé, começa a sonhar, sabe como que nós aplicamos fé? Sonhando, querido. Quando nós começamos a ter visões, né? Deixa eu contar um exemplo para vocês. Hoje nós estamos aqui numa boa igreja aqui, né? Mas essa não era ainda a realidade dessa igreja. E também não é a realidade final dessa igreja, é só uma realidade inicial, né? Você está vendo aqui talvez umas 40 pessoas, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, aí você talvez está vendo aqui. Mas quando nós começou só eu, a minha esposa e meu filho, dentro da nossa casa ainda, né? Nós começamos a igreja na sala da nossa casa. E sabe o que nós sonhávamos lá? Sabe o que nós íamos lá? Uma grande igreja, não é? E nós sonhávamos, Paula, nós vamos ser uma grande igreja nessa cidade ainda. Aí nós começamos o trabalho, né? Nós fomos para uma casa, para uma garagem do irmão, o irmão Silvio, né? Hoje ele é falecido. Hoje ele faz parte da quarta dimensão, está lá, indo da gente lá, né? O irmão Silvio, nós começamos lá. Aí nós ganhamos algumas pessoas, eu ganhei minha mãe, meu pai, e foram chegando outras pessoas. Aí nós começamos Joelson, Joelito, e nós começamos na garagem de uma casa com 8 pessoas. Aí a Suelen chegou, e o meu discurso era o mesmo naquela época. Quem estava comigo desde aquela época sabia. Eu falava assim, olha queridos, um dia nós vamos estar numa grande igreja, nós vamos ser a maior igreja dessa cidade, nós vamos ganhar famílias para Jesus, vamos ver a nossa vida sendo transformada. O meu discurso era o mesmo lá, e hoje nós já estamos aqui. Sabe como que foi todo esse processo? Sonhando e acreditando, sabe, tendo visões. E eu vou te falar, queridos, olha, não se acomode muito aqui, porque aqui é só o começo. Tá? Nós vamos ter uma grande igreja nessa cidade. Você vai fazer parte de um sonho de Deus, né? Onde os milagres acontecem. Todo culto há milagres acontecendo, portas se abrindo, nas células um mover intenso. Isso já é uma realidade. E o sonho de Deus não parou por aqui. Nós já estamos lá abrindo Piracicaba, já estamos com uma igreja em Piracicaba. E começou com um sonho só. Eu comecei a sonhar. Aí eu comecei a colocar esse sonho no coração da minha esposa, no coração do meu filho, né? No coração de 8, 9 pessoas, hoje de 40 pessoas. Daqui a pouco nós vamos estar com 1.000, 2.000 e nós vamos transformar a realidade de Rio Claro para Jesus, não é? Tenho certeza, querido, que nós vamos alcançar, né, uma transformação tão grande nessa cidade, onde nós não vamos ter mais índices de homicídio, de mortalidade, de suicídio, né, de assassinato, de roubos. Eu tenho certeza, aqui, assim como aconteceu na nossa igreja lá em Santarém, né? Nossa igreja lá, para quem não sabe,
não é? Passam de 90 mil pessoas dentro de uma igreja só. Não é? O índice, todos esses índices que eu falei para você, lá já aconteceu, lá em Santarém. Né? Lá quase que não tem mais mortalidade infantil, né? Os assassinatos caíram, despencaram lá, sabe por quê? Porque uma cidade inteira foi ganha para Jesus quase. Sabe quantos por cento lá já são salvos? Né? Já são cristãos? 72% de uma cidade toda. Sabe qual que é o índice daqui de Rio Claro? 23%. Né? Então nós temos que batalhar aí, vamos correr. Mas olha, quando você sonha os sonhos de Deus, isso vai se tornando uma realidade. Mas era uma realidade quando eu comecei a sonhar? Sim ou não? Não era. Era só eu e eu tinha que gerar ainda no coração da minha esposa, porque sozinho não dava. Né? E ela cria que esse era o sonho de Deus. E eu não estou sonhando o meu sonho. Esse é o sonho de Deus para essa cidade. Né? Eu tenho certeza que cada cidade, Deus tem um sonho de transformar essa nação. E o Brasil, né, vai ser um farol, vai ser um modelo para as nações dessa terra. Eu tenho certeza disso. E olha, escuta o que eu vou dizer. Isso não vai levar mais do que 20, 30 anos. Você vai ver essa realidade acontecendo. Né? Lá em Santarém falta pouco, gente. Mas aqui nós temos que trabalhar. Nós temos mais aí alguns anos aí para trabalhar, para ver Rio Claro inteiro servindo a Jesus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nessa cidade as pessoas insistirem, não quererem Deus na vida delas, elas vão ter que mudar de cidade, querido, porque aqui não vai dar. Aqui todo mundo, 100%, vai servir a Jesus. Amém? E nem na região aqui não vai dar, porque nós vamos ganhar a região para Jesus. Então vai ter que ir muito longe. Né? Comece a sonhar, comece a ver a realidade sendo transformada através dos teus sonhos. E o Espírito Santo é que vai brotar esse sonho no teu coração, viu? Né? Comece a ver uma célula pegando fogo, querido. É a maneira como nós vemos. Se você sonha como eu sonho, você vai encontrar cadeiras e, olha, quantas cadeiras você puder pôr na célula, você vai pôr, porque era assim que eu fazia. Não tinha ninguém na célula, querido, mas estava cheio de cadeira. Cadeira tinha. Mas depois Deus foi ganhando e as cadeiras já não cabiam mais de pessoas. E aqui mesma coisa, o Espírito Santo estava ali falando para mim, olha, compra cadeira. Eu falei, tá bom, vou comprar cadeira. Nós vamos comprar cadeira, querido, porque ele mandou, nós temos que comprar. Né? O sonho dele não cabe mais nessas cadeiras, então nós temos que comprar cadeira. Isso é só o primeiro passo, porque depois nós vamos começar um segundo, um terceiro culto. E eu tenho certeza que muitas famílias, né, vão ser transformadas nesse local aqui. Eu creio nisso, queridos. Eu creio, sinceramente. Então é dessa maneira, né, que o homem, por ser espírito e corpo, ele começa a influenciar a terceira dimensão através dos sonhos e visões. Você entendeu? Como é que funciona? Não é jogando palavra negativa não, viu? Não é ficar desacreditando, minha família toma droga mesmo, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou largar da minha esposa, do meu marido, eu não acredito, eu vou me matar. Igual os trapalhões, né? O Didi lá, vou me matar. Não se mate não, querido, porque Deus quer mudar a tua vida, viu? Amém? Você está aí? Gênesis capítulo 1, verso 26, então diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você se parece com quem então, querido? Com quem? Com Deus. Domine ele, olha só. Deus não parou por aí, Ele não só fez você a imagem dele, mas Ele deu todo o poder que Ele tem, Ele deu para você. Domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Em outras palavras, eu vou criar um grupo de pessoas parecidas comigo e elas vão dominar por todas as coisas assim como eu domino. Foi isso que o Espírito Santo fez. Ele criou você. E essa fé você precisa desenvolver, porque esse poder está dentro de você. Porque é o que está escrito na palavra de Deus. Ele diz que dentro de você existe esse poder de criar, de trazer à existência aquilo que não existe. Tá bom? Amém? Então você pode ver essa realidade sendo transformada dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro dos teus estudos, nos teus relacionamentos. Isso é uma realidade que pode ser mudada. Isso aconteceu na minha vida, gente, né? Eu e a minha esposa, a gente, olha, brigava muito, a gente já tinha até se separado, não é? Mas eu comecei a aplicar fé e declarar que
aquela história que eu estava vivendo ia ser diferente. Hoje nós estamos aqui, minha esposa, essa maravilha do mundo aqui, olha só que moça mais linda aqui, ó. É a mulher mais bonita de toda a terra, gente, tá? Eu só tenho olhos para ela. E hoje nós temos um casamento restaurado, um casamento transformado. Sabe por quê? Porque Deus muda qualquer situação. Ele faz um milagre acontecer onde não existe solução. Amém? Mas vamos continuar aqui. Marcos capítulo 16, verso 15 ao 18. Olha o poder que você tem, meu amado. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha o 17 que diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão doentes. Ficarão o quê? Curados. Amém. Amém. Agora talvez você está com dúvida, né? Mas aonde é que está meu espírito aqui dentro, Roberto? Não é? Como que eu vou descobrir ele aqui dentro? Não é? Como que eu vou saber quem é aqui dentro? Não é? Eu não sou bipolar, eu só preciso saber quem é o espírito aqui dentro, né? O seu subconsciente, o subconsciente do homem, o que é? Então, o subconsciente do homem é o seu espírito, tá bom? Então, o seu subconsciente é o teu espírito. 2 Coríntios 4, verso 16, diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior, aliás, exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Tá? Então significa que nós temos uma carcaça ambulante aí, você tem uma carcaça ambulante, mas você é quem habita dentro desse corpo, tá bem, queridos? Tá? O teu corpo, quando ele morre, você continua existindo, tá bem? Então esse é o teu espírito. Efésios 3,16 diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Tá? Então existe dentro de você um homem interior. Esse homem interior é o seu subconsciente aí. Agora, a pergunta que eu quero fazer é: de que maneira os homens podem influenciar a terceira dimensão, então? Eu disse que nós influenciamos através dos sonhos e visões, né? Que esse é o nosso segundo ponto aí, ó. Sonhos e visões. Então, é através de sonhos e visões que você pode mudar a tua realidade. Agora eu quero perguntar para você, quando você vê, né, eu contei um exemplo muito legal quando o pastor Eliel perdeu o celular, a pastora Vera perdeu o celular, né? Quando nós começamos a dar ouvidos, né, para palavras negativas, nós podemos decidir em nosso coração deixar aquilo entrar dentro de nós e tomar aquilo como uma verdade, tá? Eu vou contar novamente esse exemplo, se você ouviu, né, ouça de novo aí, vai ser bênção para você, tá? Quando o pastor Eliel ele veio a última vez aqui conosco, quando é que foi, Paulo? Na inauguração, né? Ele veio, olha, faz um tempinho aí. Quando eles vieram na inauguração, nós fomos ao shopping comer alguma coisa lá, e a pastora Vera, ela perdeu o celular. Só que nesse meio tempo, nós tínhamos andado a cidade toda, nós paramos em vários lugares, não foi só no shopping. Mas ela achou que talvez fosse lá, né? Quando eu trouxe a Paula e ela já para cá, eu e o pastor Eliel, nós voltamos a procurar esse celular. Fomos no shopping, andamos as lojas que ela disse que talvez estaria lá, e procuramos em vários lugares. E nós não encontrávamos, né? Quando eu entrei no shopping, a primeira coisa que nós achamos onde poderia estar esse celular era na praça de alimentação. A gente comeu ali, talvez achamos que estava caído em algum banco ali, né? E a primeira coisa que eu fui perguntar para uma das faxineiras, né, que estavam limpando lá. Falei, talvez elas vão saber, né? Quem mais lógico de você perguntar do que a faxineira ali que está arrumando e guardando as coisas ali. A hora que eu fui perguntar para ela, queridos, a primeira coisa que ela falou: não, celular aqui você nunca mais vai achar, né? Perdeu aqui, pode esquecer. Aí ela já chamou a vizinha dela, não estava contente, né, em me dar uma boa notícia que nem essa. Ela chamou a outra lá, falou: ah lá, eles estão procurando o celular deles lá. Você acha que eles vão achar lá na praça de alimentação? A outra já, né, não sei se era pior, se era igual, se eram gêmeas lá, não sei o que era.
E ela falou, é mesmo? Você acha que eles não vão achar não? Pode ir, olha, pode esquecer celular que vocês não vão mais achar não. Quando pede aqui, o pessoal leva embora, arranca o chip. Ela falou detalhadamente o que fazem lá, viu? Ó, arranca o chip, e leva não sei aonde lá, e desconfigura aí, nunca mais acha o dono do celular. Aí ela não se contentou, ela chamou uma terceira. Ela falou, chamou a terceira faxineira e contou toda a mesma história, repetiu a mesma história por 3 vezes ali, né? E a terceira falou a mesma coisa, né? Só como as outras estavam super empolgadas, ela falou menos. E nessa, queridos, eu dando ouvido e ouvindo elas ali, né? Cadê o pastor Eliel que estava do meu lado ali, né? Colaborando comigo. Pastor Eliel, ó, já tinha chispado, estava lá na frente. E eu achei que ele era muito mal educado, né? Eu perguntando para as moças aqui, né, sobre o celular da esposa dele, e ele me larga sozinho falando com elas aqui. Aí eu fui lá falar com ele. Ele falou, Roberto, deixa eu te contar um segredo. Não dê ouvido a esse tipo de palavra negativa, porque o diabo ele lança essas palavras que é para exatamente roubar do nosso coração a nossa fé. E se ele roubar a nossa fé, nós não vamos achar esse celular. Então por isso que eu não fiquei lá dando ouvidos. Nós vamos achar esse celular. Eu falei, esse homem está até doido, não é possível, gente, né? Eu falei, mas tudo bem, né? Meu pastor, né? Vamos ouvir ele, né? E nós procuramos. Voltamos embora. Na hora que eu cheguei em casa, a gente recebe um telefonema. Olha, o seu celular está aqui no shopping, pode vir buscar. Olha o segredo, queridos. O segredo se encontra, nós não podemos ficar dando ouvidos. Nós não podemos perder a fé dentro do nosso coração, porque se você perde a fé, você vai acreditar que você ia achar aquele celular? De jeito nenhum. Quando nós perdemos essa fé dentro do nosso coração, nós não sonhamos mais, nós não visualizamos mais. Por isso é muito importante você não ficar dando ouvidos para pessoas negativas. Sai fora, tá? Pede licença e sai fora, né? Inclusive essa semana teve um testemunho na célula, aconteceu exatamente isso. E uma irmã, a irmã Marli, ela contou o testemunho dela, foi muito legal, né? Ela tinha perdido o controle dela do portão e aconteceu uma mesma situação. Ela lembrou do culto e ela saiu, pediu licença para a moça lá e no final depois ela achou o controle do portão dela, né? Ela não deixou perder a fé do coração dela. Ela continuou declarando, não, eu vou achar e achou mesmo, tá? Então esse é um grande segredo para a tua vida, tá? Então você consegue ver a tua realidade sendo transformada se você não perder a fé. Isso é muito importante, não perca a tua fé de maneira nenhuma, em nome de Jesus. Atos capítulo 2, verso 15 ao 21. Abra aí comigo, Atos 2, do 15 ao 21. Olha só. Atos capítulo 2, do 15 ao 21. Você achou aí? Amém? Quem não achou, fala misericórdia. Todo mundo achou, né? Então vamos ler aqui. Estes homens, olha o que diz aí, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, verso 16. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão o quê? E os velhos terão o quê? Sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E olha, eu tenho certeza que a tua vida, escuta bem, a tua vida ela está a ponto de ser transformada. Porque agora você está entrando numa outra atmosfera, numa outra dimensão, a dimensão da fé. Amém? Tenho certeza, querido, se você até hoje não via resultado nas tuas orações, né, eu tenho certeza que de hoje em diante, essa não será mais a tua realidade. De hoje em diante, você vai ver a tua vida sendo transformada, a tua família sendo transformada, o teu emprego, a tua história, a tua cura está chegando, em nome de Jesus Cristo, porque você
de hoje em diante, vai viver uma nova realidade, numa nova dimensão, sabendo o que Deus tem para você. E olha, nessa dimensão que eu estou dizendo, nessa dimensão do reino de Deus, porque você é um espírito, você pode incubar qualquer coisa. Você está até limitado ao espaço, né? Você está limitado à tua realidade, mas sabe quem não está limitado à realidade? O Espírito Santo de Deus. Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Sabe aquela situação que você não consegue nem sonhar, que você não consegue mais, né, acreditar? Eu quero dizer uma coisa para você: se você chegou num limite, o Espírito Santo é ilimitado. E o Espírito Santo, juntamente com você, pode todas as coisas. A tua história pode sim levar um novo rumo. Eu creio nisso. Mas olha, a única maneira que nós temos para ver a nossa fé sendo incubada, como eu disse, é através dos sonhos e das visões. E exatamente nesse ponto, quando você começa a sonhar, quando você começa a crer novamente, quando você começa a visualizar aquele projeto, a visualizar aquele sonho, a visualizar aquela família, aquele marido, aquela esposa, aquele filho transformado. Quando você começa a sonhar novamente, é exatamente isso que o Espírito Santo precisa para transformar a tua realidade. É disso que ele precisa. Ele precisa que você acredite, que você comece a sonhar, que você viva nessa quarta dimensão assim como ele é. Você só habita nessa terceira dimensão, querido, mas você é do reino dos céus, você faz parte de lá. Então viva segundo os padrões do céu para a tua vida. Quando você começa a sonhar, a ter visões, você salta a barreira do natural, a barreira das limitações. É por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios 29, 18: onde não há visão, o povo perece. Tem algumas versões que falam que o povo morre. Então, quando nós não sonhamos, quando nós não temos um projeto de vida, quando nós não queremos, nós não sonhamos com uma família transformada, quando nós não sonhamos em crescer no nosso emprego, quando nós não sonhamos em ver a nossa vida sendo transformada, a gente começa a morrer aos poucos. Não é assim que acontece? Quando você não vê mais uma solução, você começa aos poucos a morrer, a morrer, a morrer. E a tristeza toma conta de você, você não vê mais saída, né? Não perca a tua fé. Não deixa o diabo roubar a tua fé, colocando pessoas, né, colocando sentimentos no teu coração. Se você está mal, procure alguém de bem, né? Se você só anda com pessoas que negativa, você vai acabar se tornando igual. Anda com pessoas boas, meu amado. Esse é o grande segredo. Esse é um grande segredo. Foge. Se você não tem a capacidade hoje de influenciar, não se deixe ser influenciado. Não se deixe ser influenciado. Não para de sonhar. Pega um caderninho lá, começa a separar, olha, começa a separar a tua vida pessoal, tua família, os teus sonhos, o teu trabalho. Começa a colocar os teus sonhos ali dentro daquele caderninho. Eu sonho para a minha vida, eu sonho em ser uma pessoa melhor. Vai anotando, eu quero ser melhor, né? Eu sonho em ser menos egoísta. Eu sonho em ser mais próspero. Eu sonho, aí você pula para a família, eu sonho em ter uma família abençoada. Eu sonho em ver o meu pai, a minha mãe, eles não brigando mais. Eu sonho em ver, né, eu crescendo no meu trabalho. Comece a sonhar, coloca no seu caderno ali, começa a sonhar aquilo, deixa aquilo entrar no teu coração, pega todo dia, e começa a orar aquilo ali, e começa a sonhar, fala: Deus, eu já me vejo nessa nova realidade. Começa a agradecer a Deus, você vai ver, mais cedo ou mais tarde, isso vai se tornar realidade na tua vida. Amém? Você recebe isso? Amém? Você pode dar um glória a Deus então? Glória a Deus, aleluia. Você precisa ter visões, você precisa ser criativo, né? Alguns estrangeiros, alguns outros países dizem que o povo brasileiro é um povo super criativo. Isso é verdade, não é? Porque quando o povo brasileiro não tem uma saída, ele inventa uma nova saída, não é? E você que é brasileiro nato, querido, eu acho que é por isso que nós somos o povo revolucionário desse planeta Terra. Por isso que Deus vai levantar do Brasil missionários, né? Nós vamos influenciar nações inteiras. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro é criativo. Eita, povo criativo, né? Então,
Seja criativo. Então, quando você é criativo, você começa, através dos sonhos e das visões, a alcançar grandes conquistas para a sua vida. Famílias restauradas, grandes igrejas, conversões, né, de toda a sua família. Então, é através de sonhos e visões que nós podemos incubar esse nosso novo futuro. E então, nós vamos ter novos resultados, né? Saia da mesmice, querido. Deus tem novos sonhos e projetos para você, novos resultados. Tá? Não se contente com o que você viveu até hoje. Deus tem muito, muito, muito mais para você. Olha só, por meio de sonhos e visões, vários personagens da Bíblia eles tiveram muitos resultados na vida dele. Adão e Eva, eles caíram da graça, né? Eles caíram do jardim do Éden lá, eles foram expulsos. Sabe por quê? O diabo levou a Eva a ver um fruto totalmente inofensivo, né? Mas pode comer, isso aqui não faz mal não. Se você comer, olha, Deus está falando que não, vai ser o contrário, viu? Os teus olhos vão se abrir, você vai enxergar coisa. O que o diabo fez com a Eva? Olha, fez ela sonhar com um futuro maravilhoso. Olha só, o diabo faz isso também, né? Então foi assim que Eva caiu, né? Adão e Eva caíram do jardim do Éden. Sabe a história da mulher de Ló, que ela olhou para trás e ela foi transformada em estátua de sal? Você se recorda dessa passagem da Bíblia? Sabe por que ela foi transformada em estátua de sal? Porque ela ficou sonhando no coração dela com o passado, né? Com Sodoma, Gomorra, com aquelas cidades que iam ser destruídas. E ela foi olhar, porque ela não queria perder todos os sonhos dela ali. Quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Abraão, quando Deus prometeu várias terras para ele, né? Deus disse para ele, tudo que ele conseguisse visualizar, Deus daria a ele como por herança. Não foi isso que a palavra de Deus diz? Olha, Abraão, tudo que os teus olhos verem, eu vou te dar por herança. Mas você sabe que os olhos dele foram além dos limites que ele estava enxergando? Você sabe que Deus deu para ele além daquilo que ele pôde enxergar, porque ele sonhou dentro dele. Ele sabia que ele ia alcançar muito mais daquilo que os olhos dele estavam vendo, né? Ele aplicou fé e Deus trouxe o resultado para a vida dele. Amém? Deus trouxe também uma promessa para ele mesmo, para o próprio Abraão, de que através dele, ele teria uma grande geração, né? Sabe o que Deus fez com ele? Ele não conseguia visualizar, tão grande seria a geração dele, os descendentes dele. Aí Deus falou para ele, olha para o céu, tenta contar as estrelas do céu. Assim como você não pode contar, assim vai ser os teus descendentes, assim vai ser a tua geração, não é? Deus nos leva a ter sonhos, visões. Quanto mais nós sonhamos, cremos, quanto mais nós projetamos, mais Deus vai realizando na nossa vida. Então o grande segredo da fé é ter sonhos e visões. Esse é um grande segredo. Se você não sonhar, se você não ter visões assim de como vai ser o teu futuro, eu quero dizer uma coisa para você. Infelizmente, querido, você nunca vai alcançar, né, nada na tua vida se você não sonhar. Tem que sonhar, tem que acreditar. Amém? Glória a Deus. Deus deu ao homem o poder, então, de possuir através dessa quarta dimensão. É pelo Espírito que nós sonhamos. Qual que é a nossa realidade? Como eu disse a vocês, quando eu comecei a ver a realidade, era só eu, minha esposa e meu filho dentro da sala da nossa casa. Era uma realidade, uma grande igreja? Não era uma realidade, mas no meu espírito era. Quando nós fomos para a garagem de uma casa, e eu comecei a falar com os irmãos, falei, nós vamos ser uma grande igreja, nós vamos sair daqui porque aqui já não cabe mais. Nós viemos para cá, Deus abençoou. Mas foi através de sonhos. No natural, querido, nós não tínhamos recurso. Como que com 8 pessoas você tem condições de alugar um lugar, não é? Pagar energia, fazer tudo que nós fazemos aqui? Com 8 pessoas, você acha que dá? No meu natural não dá, mas no meu espírito dava, né? E Deus nunca deixou a gente na mão, nunca. Nunca deixamos de pagar uma conta, nunca deixamos de projetar. Nós só projetamos, querido, nós só estamos avançando, nós nunca regredimos aqui. Nunca andamos para trás. Nós já estamos sonhando. Eu já conversei com o proprietário aí, nós já vamos alugar essa parte aí de trás. Só estou aguardando ele me liberar lá, esse homem aí. Se ele não liberar, nós vamos para outro canto. Mas nós vamos crescer, em nome de Jesus. Ninguém vai nos impedir o nosso crescimento, amém? Não vai ser homem, não vai ser ninguém, né? Sabe quem determina o nosso crescimento somos nós mesmos.
né? Eu vou ficar empatado por causa dele, eu vou dar um ultimato nesse homem lá, ou você libera, ou tchau para você, eu vou procurar um outro lugar, mas nós vamos crescer, né? O diabo, muitas vezes ele se coloca na nossa frente para nos impedir, mas se você sonhar, se você entender que você é um espírito, você vai sair dessa realidade natural e você vai alcançar grandes coisas para a tua vida. Quando eu comecei a sonhar num casamento maravilhoso, querido, a minha realidade era um casamento destruído. Minha esposa e meu filho já tinham até ido embora de casa. Mas eu me ajoelhei e eu declarei, falei, Deus, essa não é a minha realidade. Eu creio que eu vou ter um casamento abençoado. Deus, me perdoa pelo que eu fiz, se eu fiz alguma coisa de errado. Mas eu declaro que o meu casamento vai ser um casamento abençoado. Mas essa não era a minha realidade. Minha realidade era, minha esposa tinha pegado as malas e ido embora com meu filho. Essa era a minha realidade, né? Mas Deus muda, se você começa a sonhar e crer e não duvidar, Deus muda qualquer história. Qualquer história, pode ser difícil, pode ser impossível. Deus é um Deus do impossível, né? Eu quero caminhar para o fim aqui. Eu quero só contar a história de uma igreja da Coreia do Sul. Isso é uma realidade, tá? Isso é uma realidade. Existia na Coreia uma senhora, e lá existe uma grande igreja, a maior igreja do mundo todo, ela está na Coreia do Sul. E nessa igreja existia uma mãe que sofria muito por causa de uma filha. A filha dela, ela tinha problema sexual. Ela saía com todos os homens, querido, que você pudesse imaginar, né? Chegava um amigo do esposo dela em casa, ela saía com o amigo do marido, isso é verdade. Chegava amigos do irmão dela, ela saía com todo mundo, né? Ela tinha esse problema, ela não conseguia segurar, ela saía com todo mundo. Quem dava bola para ela e quem não dava, ela tentava, né? Isso é uma verdade. Só que isso na Coreia é uma grande vergonha. Aqui no Brasil acontece, né? Mais um caso, né? Mas lá na Coreia não é assim, é um país comunista, né? Para você que sabe. Então é algo assim muito vergonhoso. A família fica manchada, é algo terrível lá. E essa mãe, ela chegou no pastor, ela já tinha orado, já tinha tentado, e não acreditava mais na filha, e falava para todo mundo, olha, minha filha, né, sai com todo mundo, é uma prostituta mesmo. A mãe começou a falar isso. Ah, minha filha é uma prostituta. Chegou o pastor, falou, pastor, me ajude em oração, porque a minha filha é uma prostituta, a minha filha nunca vai sair dessa vida, a minha filha sai com todos os homens que ela encontra, a minha filha não presta. Aí o pastor olhou para ela e falou assim, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você imagine a cruz, sabe a cruz? Né? Eu quero que você imagine Jesus pregado nessa cruz. E ela, sem entender, ela falou, tudo bem, pastor. Né? Ela fechou os olhos e ela tentou imaginar aquela cruz. Né? E ela ficou olhando aquela cruz. E o pastor falando com ela, falou, agora eu quero que você veja o sacrifício de Jesus naquela cruz pela sua vida. O que ele fez por você lá. E ela foi tentando imaginar. E ele continuando, eu quero que você veja o sofrimento de Jesus naquela cruz. Eu quero que você veja todas as conquistas que ele teve por você naquela cruz. E ela começou a chorar, né? Falou, eu estou vendo tudo. Aí o pastor falou para ela assim, falou, irmã, eu quero agora que você veja a tua filha atrás daquela cruz. Porque o mesmo Jesus que morreu por você, que venceu por você, é o mesmo que morreu pela tua filha. Quando você olha pela tua filha, segundo a realidade que ela é hoje, você realmente vê uma prostituta, você realmente vê uma mulher que traz vergonha para a tua família. Mas procure ver ela através daquela cruz. Você vai ver uma pessoa transformada, porque Jesus transformou ela. Isso é uma realidade dela. Jesus lavou ela com o sangue dele. Jesus fez dela de uma prostituta a uma grande mulher de Deus. Deus fez daquela realidade, né, que você hoje está vendo, né, uma nova realidade. Porque Jesus ele já venceu. Então, mulher, comece a declarar com a tua boca uma nova realidade para a tua filha. Olha, isso me arrepia, queridos, porque isso foi uma verdade.
E onde ela ia, ela começou a declarar, falou, olha, a minha filha é uma bênção, a minha filha está toda transformada. E ela estava continuando ainda, continuando com a mesma vida. Existia um grande problema, a filha dela já tinha pegado as coisas dela, já tinha ido embora, né? E ela, dessa vez, ela estava pensando em definitivo, né? Ela falou, dessa vez eu vou embora definitivamente, porque a mãe dela, né, falava mal dela para todo mundo, né? Falava mal não, a verdade dela para todo mundo, né? Falava que ela saía com os amigos do marido e tudo mais, e era tudo uma verdade. Mas naquele dia, quando ela chegou em casa, né, a mãe estava em casa e a filha chegou decidida, ela falou, hoje, quando minha mãe vier com pedras na mão para atacar em mim, quando ela vier, né, me acusar, hoje eu vou pegar as minhas coisas, eu vou embora, hoje eu vou. E quando ela chegou em casa, ela abriu a porta, ela já estava preparada, né, porque ela já ia ouvir alguma coisa da mãe dela. A mãe dela veio e abraçou ela, falou, minha filha, eu te amo tanto, eu tenho certeza que você vai mudar de vida. Aquele abraço, queridos, né, transformou a vida da filha dela. Daquele dia em diante, ela transformou de vida, ela não saiu de casa, ela nunca mais saiu com tantos homens assim, ela casou, e hoje ela se tornou uma das pastoras lá na igreja, lá, né? Mudou a vida dela, mudou a história dela. Toda vez que nós olhamos para a nossa realidade, para a realidade de alguém, através da cruz de Cristo, através daquilo que Jesus já venceu, a nossa realidade é transformada. Quando você vê que Jesus ele morreu por você, pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos, você começa a ter os mesmos sonhos de Deus. Você começa a ter as mesmas linguagens que Deus tem. Porque Deus, ele age em fé. Ele não age segundo o natural que nós estamos vendo. Por isso é muito importante, de hoje em diante, você começar a declarar com a tua boca, olha, eu vejo a minha família sendo transformada. Começa a contar para todo mundo, pode estar tudo diferente, mas começa a declarar, olha, o meu marido é uma bênção. Viu? A minha esposa, olha que mulher abençoada. Aquele filho meu está nas drogas, mas eu declaro que ele vai ser um grande homem de Deus, vai ter a sua vida transformada. Eu já vejo o meu emprego, eu já vejo toda aquela perseguição que eu tinha, eu já não tenho mais. Eu vejo o meu milagre chegando, a minha cura, eu já estou curado, em nome de Jesus eu creio. Quando você começa a declarar, o milagre começa a se manifestar, você começa junto com o Espírito Santo, a criar uma nova realidade para a sua vida. Mude a tua perspectiva, meu amado. Não dê ouvidos à voz do inimigo, nem de pessoas negativas. Não aceite isso para a tua vida, porque Deus tem o melhor para você. E o melhor para você é uma vida sob o controle de Deus, uma vida de milagres, uma vida onde você vive, não segundo aquilo que você vê, mas segundo aquilo que você ainda não vê, mas você crê que essa é uma nova realidade para você, amém? Eu tenho certeza, né? A começar da tua casa, da tua vida, em qualquer parte da tua história, creia que Deus já entrou e que Deus mudou a tua história. Comece a orar, comece a declarar a palavra de vitória, sabe? O grande segredo, né, da nossa igreja tem sido exatamente isso que eu estou falando para você, fé. Nós vivemos por fé, segundo não aquilo que nós vemos, mas segundo aquilo que nós cremos, não é? E eu declaro, nós vamos ser a maior igreja dessa cidade, e você vai ver isso, não é? Ah, mas para mostrar que nós somos grandes, não tem nada a ver isso. É porque, queridos, nós queremos ver essa cidade sendo transformada. Sabe, eu quero ganhar, sabe, multidões de famílias para Jesus e ver cada família, sabe, tendo a sua vida transformada. Querido, se os outros pastores não têm essa sede, eu tenho, viu? Eu quero ver um monte de família sendo transformada para Jesus. Eu quero ver Rio Claro sendo transformado. Eu tenho esse sonho. E nós vamos ver. Eu tenho certeza que não é só esse sonho meu, não. Essa cidade tem esse coração, os pastores têm. Nós vamos ver famílias inteiras, não é? Caminhando junto com Jesus. Famílias inteiras felizes. Hoje eu chego na minha casa, querido, hoje é uma alegria, né? Eu amo estar na minha casa com os meus filhos. Você pode ver, o Luca, ele já cresceu assim de uma forma totalmente diferente, né? Ele é super contente, alegre, feliz, dá risada com tudo, brinca com tudo, né? E tem só 3 meses, querido. Imagina só na hora que tiver com 1 ano aí, Deus me ajude aí a segurá-lo, né?
porque ele é uma bênção, minha família é uma bênção, mas nem sempre foi essa a minha realidade. Mas olha, os milagres, eles não podem ser algo de vez em quando acontece na sua vida, isso tem que ser algo corriqueiro. Isso de hoje em diante vai acontecer de forma natural na tua vida e sempre vai estar acontecendo. Se você crê nisso, querido, eu tenho certeza que a tua história de hoje em diante vai mudar. Vai mudar, viu? De hoje em diante vai mudar, já é uma nova realidade que você vai viver. Os milagres vão ser algo super normais na tua vida. E olha, através disso, através dessa vida de milagre, você vai mudar circunstâncias na tua vida. Você vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. E você vai ver milagres acontecendo.